Muito bem, amigos, estamos falando, do nosso direito penal, estamos de volta para falar de direito penal. Estamos na parte especial do Código Penal, do artigo 121 ao artigo 361. Estamos falando dos crimes em espécie. E estamos no título 11, dos crimes contra a administração pública. Já passamos do capítulo 1, ou seja, os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. E estamos agora nos crimes praticados por particular contra a administração. Já passamos pelo crime de usurpação de função pública, já passamos pelo crime de resistência, já passamos pelo delito de desobediência e estamos falando do crime de desacato. Bom, eu sei que pode ser que tenha falhado o áudio no vídeo anterior sobre um determinado ponto do crime que nós estamos trabalhando. Então eu vou repetir aqui, pessoal. Núcleo do tipo desacatar, menosprezar, certo? Não confundir com o artigo 140 do Código Penal. Diferença entre, ou diferenças entre a injúria e o crime de desacato. Temos que lembrar disso. Enquanto a injúria pode ser tanto na presença quanto não na presença do funcionário, o desacato, ele sempre vai ser na presença do funcionário público. Lembrem disso, isso é importante. Outra coisa importante que eu gostaria que vocês lembrassem, tá? O crime de injúria, ele é um crime contra a honra. Ele é um crime contra a honra de uma pessoa. Por isso que ele está lá no capítulo dos crimes contra a pessoa. Já o desacato é um crime praticado contra funcionário público, praticado por particular, em que o bem jurídico atingido é a administração. Usa-se o funcionário aqui, certo? Para atingir a administração. Então isso é muito importante. Lembrem também as formas de que esse crime pode ser praticado. Primeiro, no exercício da função, em ofício. Dessa forma, amigos, o funcionário tem que estar exercendo o seu munus público. O funcionário público tem que estar exercendo a sua função. Certo? Não precisa estar na sua sala, mas ele tem que estar exercendo a função. E aí eu não sei se vocês ouviram, mas eu dei como exemplo um juiz que pode estar no seu gabinete atuando, como ele pode também estar em uma residência fazendo uma inspeção. Certo? Nesses casos, só o fato dele estar no exercício da função já caracteriza o crime de desacato. O crime já vai caracterizar nessas situações, independente da natureza da ofensa ao funcionário. Não importa se a ofensa tenha ligação com a função ou não. Certo? Isso é irrelevante. Então, se um cidadão que não gosta de um servidor lá qualquer, chama ele de canalha enquanto ele está exercendo a função, já é desacato, mesmo que não tenha ligação nenhuma. A outra forma de cometer o crime de desacato é quando for relacionado à função do funcionário público. Aí é propter officium, desacato propter officio. Ok? Desacato propter officio. Nesse caso, o funcionário não está exercendo a sua função. Ele não está exercendo a sua função pública. Mas ele é desprestigiado, ou a administração pública é desprestigiada, quando ele é atacado, em razão da função que exerce. E aí, nesse caso, sim,
Nesse caso, é indispensável que esse funcionário público que a ofensa seja relacionada ao que ele faz. Então, por exemplo, se um fiscal está de férias no litoral e alguém chega para ele e chama ele de corrupto, está configurado o desacato, porque a ofensa está relacionada ao seu cargo. Ok? Agora, se um promotor de justiça está gozando de férias, de licença paternidade, por exemplo, e é chamado por alguém de cônjuge infiel, o crime é de injúria, certo? O crime é de injúria e não de desacato. Então, aquilo que vocês não ouviram no áudio anterior está sendo colocado nesse, para que os senhores então possam entender. Ok? Daqui, nós vamos para mais um item importante de se trabalhar. Sujeito ativo. Sujeito ativo, meus amigos. Quando a gente fala em sujeito ativo, nós estamos querendo saber o quê? Nós estamos querendo saber quem é que pode cometer esse crime. E aí é importante que os senhores lembrem que nós estamos falando de um crime comum, ou ainda chamado de crime geral. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, meus amigos, que esse crime pode ser praticado por qualquer pessoa. Não demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. Qualquer indivíduo pode vir a praticá-lo. Qualquer indivíduo pode vir a cometê-lo. Ok? Não demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. Mas aí vem uma questão. E o funcionário público, pessoal? E o funcionário público? A gente sabe que no crime de desacato, o funcionário público, ele se encontra no polo passivo. Porque o crime é desacatar funcionário público. Certo? O polo passivo é esse, desacatar funcionário público. Mas será que é possível funcionário público desacatar funcionário público? Será que é possível essas duas situações? Pois é. Nós temos, senhores, nesse caso, 3 posições, certo? 3 posições. A primeira é que funcionário público nunca poderia cometer desacato contra outro funcionário público. E por quê? Bom, a resposta é a mais simplista possível. A resposta aqui é por motivos geográficos, topográficos, uma interpretação literal ou gramatical, que a gente chama no direito penal. Vejam que o crime está
nos crimes praticados por quem? Por particular contra a administração. Não é verdade? Crimes praticados por particular contra a administração. Então, a lei não permite que seja por funcionário público contra a administração. Ah, mas e se for um funcionário público? E se for um funcionário público cometendo esse tipo de delito? O que acontece? Bom, para quem defende essa posição, certo? Para quem defende essa posição, o crime seria de injúria majorada, aumentada a pena em virtude de ser um funcionário público praticando, lá no artigo 141. Mas não crime de desacato. Certo? Essa é uma posição. Existe uma segunda posição. Existe a segunda posição que diz que só é possível, ou seja, é possível que funcionário público venha a cometer crime de desacato contra funcionário público, desde que seja o funcionário de menor hierarquia praticando o crime contra um indivíduo de maior hierarquia. De menor hierarquia para maior hierarquia. Certo? Nesse caso, poderia haver o desacato. Amigos, esse posicionamento não procede. Ele é, além de autoritário, preconceituoso, pois fere aqui o princípio da isonomia, além de autoritário e preconceituoso, é inconstitucional, porque ele fere a isonomia, certo? Então não procede, até porque quem defende essa corrente ainda provavelmente é adepta a quem acha que o nome do crime seria desacato à autoridade. E a gente sabe que o crime não é desacato à autoridade. O crime é somente desacato. Então nós temos uma terceira posição. E essa terceira posição, sim, né, meus amigos, é a posição que estabelece que funcionário público pode, sim, vir a cometer crime praticado por particular contra a administração, porque no momento que esse funcionário público desprestigia a administração, ele está se despindo da função de autoridade e está passando a agir como se particular fosse. Certo? Então, nesse caso, é possível, sim, o funcionário responder por crime de desacato, ok? Cuidem isso. Cuidem esse detalhe, tanto que é o posicionamento que nós temos hoje, desde que os outros requisitos estejam presentes também. Ou seja, tem que ser na presença do funcionário público, tem que ser no exercício da função, ou tem que ser em razão da função. Compreendido? Dessas três posições, então, prevalece a terceira. Logo, o funcionário público pode sim ser sujeito ativo do crime de desacato. Bom, ainda nessa questão do sujeito ativo, como é que fica esse cara aqui, ó?
Deixa eu ver onde eu pus a caneta. Aqui está. E o advogado? Será que o advogado pode vir a ser sujeito ativo do crime de desacato? Será que essa possibilidade existe? Vem comigo? Primeiro nós temos que ir lá para o Estatuto da OAB. Vejam, eu estou no Estatuto da OAB. Estou na Lei 8906, de 4 de julho de 1994. E aí, meus amigos, eu tenho que me deslocar até o artigo 7º. São direitos do advogado. Nós temos uma série de direitos, mas a gente tem que sair dos incisos e entrar nos parágrafos. Parágrafo 2º. Vejam como começa o parágrafo 2º. Parágrafo 2º começa dizendo que o advogado tem o quê? Imunidade profissional. Não constituindo injúria, difamação ou desacato, puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer. Vejam, amigos, que o advogado ele tem certas imunidades nos chamados crimes contra a honra, que aqui seriam a injúria e a difamação. Vejam que a calúnia não está aqui. Então já não é uma imunidade completa. Dos crimes contra a honra é só injúria e difamação. O desacato, ele está arriscado. E por que ele está arriscado? Porque teve uma ação direta de inconstitucionalidade que tratou do tema. E se entendeu que não faz sentido, que fere a razoabilidade, dar imunidade para advogados cometerem crimes contra a administração pública. Certo? Crimes contra a administração pública não há como conceder imunidade. Por isso que o desacato está arriscado. Podem ver ali, ó. Está arriscado. Acertou, amigos, o Supremo Tribunal Federal ao julgar procedente essa ação. Certo? Logo, é correto dar a imunidade para injúria e difamação, porque muitas vezes, no tribunal do júri, por exemplo, no calor da emoção do plenário, se realmente se tem palavras mais fortes, se tem expressões e frases mais picantes ali, isso pode acontecer, isso é normal, certo? O advogado pode muitas vezes, no seu falar, provocar o promotor, dizer, promotor jovem advogado, inexperiente, fraco, isso tudo é possível, certo? Mas caracterizando a injúria e a difamação, não caracterizando, amigos, o desacato. Desacatar, ofender família, desqualificar o profissional, ir além,
Não está permitido, não está imune aqui. Então, quando fala em advogado, botamos aqui também. Pode ser sujeito ativo do crime de desacato. Artigo 7º, parágrafo 2º da Lei da Lei 8906/94. Tá aí. Certo? Apagamos essa parte. Sujeito passivo, meus amigos. Bom, sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo? Deixa eu sentar. Sujeito passivo. Primeiro, obviamente, é o Estado. O Estado que nós chamamos aqui de sujeito passivo direto ou imediato, porque ele é titular do bem jurídico protegido, que é a administração pública. Agora, nós também temos aqui um sujeito passivo mediato ou indireto. Quem seria esse sujeito passivo mediato ou indireto? É o funcionário público que foi atingido, A pessoa física. Ela é lesada pela conduta criminosa. Não dá para esquecer que o objetivo do criminoso aqui é exatamente esse, menosprezar a função pública. Certo? Vamos cuidar isso. E depois, secundariamente, é a pessoa. Professor, e se o sujeito não mais ostentava a qualidade de funcionário público? Bom, se a pessoa foi funcionário público, mas no momento do desprestígio, no momento da ofensa, ela não era mais funcionário público, o crime vai ser de outra natureza. Aí o crime vai ser calúnia, difamação, injúria, vias de fato, lesão corporal, etc. Certo? Mas não será o crime de desacato. Vai haver uma lesão de um particular, claro que vai haver, mas não vai haver a lesão ao funcionário público, à administração. Se porventura, amigos, um particular, autor de uma ação de cobrança, entra no fórum, no cartório civil onde o processo está, lá ele pede a atenção de todos os funcionários que estão e chama eles de vagabundos. Olhem que interessante, chama eles de vagabundos. Nós temos agora a ofensa dirigida a vários funcionários públicos. Pergunto, nós vamos ter quantos crimes de desacato? Resposta: um só. Um único crime de desacato, pessoal. Um apenas.
certo? Um único crime de desacato. Até porque a gente tem que lembrar, não é cada pessoa atingida. O que nós temos aqui é o desprestígio à administração, que esse desprestígio é atingido uma única vez. Certo? Ele é atingido, uma única vez, só aquela vez, mesmo que sejam várias pessoas. Então vamos cuidar isso também, é importante que a gente tenha em mente. Certo? Agora, se for em contextos diferentes, tá? Contextos fáticos diferentes, locais diferentes, e o sujeito vai proferindo ofensas. Aí, nesse caso, nós vamos ter concurso de crimes. Provavelmente crime continuado. O juiz vai pegar a pena de um desses crimes, e vai aumentar de 1/6 a 2/3. Mas se for no mesmo contexto, é um crime só. E claro, quanto mais gente, mais a pena vai se aproximando do máximo. Certo? Elemento subjetivo. Esse crime, obviamente, não admite forma culposa. Aliás, nenhum crime contra a administração pública admite a forma culposa. Certo? Nenhum crime admite a modalidade culposa. Mas o dolo subjetivo aqui, o elemento subjetivo é o dolo. É o dolo de quê? De desprestigiar a função pública. Dispensa dolo específico. Se for para se opor a um ato legal, o crime seria de resistência. Então é apenas o dolo natural, o dolo genérico. Certo? Mas lembrando, o dolo tem que abranger a qualidade de funcionário público. Se não abranger, amigos, vai desclassificar para outro delito. Por exemplo, o sujeito chega no fórum e ofende uma pessoa de terno achando que é um advogado, quando na verdade é uma autoridade, é um juiz. Nesse caso, o crime vai ser um crime de injúria, mas não um crime de desacato, mesmo que tenha sido praticado na presença de uma autoridade, de um funcionário público. Porque o erro aqui incidiu sobre a qualidade da pessoa. Certo? Cuidem isso, então, que isso é importante. Nos crimes contra a honra, existe a chamada exceção de verdade, que é provar aquilo que é provar que é verdadeiro aquilo que tu falou. No desacato, isso não existe, certo? No desacato, não se admite exceção de verdade. Por quê? Primeiro, porque falta previsão legal, não tem previsão legal. E segundo, amigos, porque o que está sendo lesado não é simplesmente a honra, não é um ato lesivo à honra, mas à administração pública. É um desprestígio à administração. Certo? Para finalizar, para que a gente encerre o crime de desacato. Amigos, crítica à conduta funcional não é sinônimo de desacato. Então, um pai, por exemplo, que é mais enérgico com funcionários em virtude da ausência de vaga para o filho em uma creche, isso por si só não configura desacato. Certo? A falta de educação por si só não configura o desacato. Por exemplo, falar alto ou reclamar publicamente. Certo? Repulsa imediata, por exemplo, o funcionário pratica um ato ilegal e tu te opõe a ele, não é desacato, porque o ato foi ilegal. Isso é um pressuposto, ok?
dando sequência, em que momento nós vamos ter aqui, amigos, o desacato consumado com o primeiro ato que o particular se volta contra a administração pública. Então, se porventura o sujeito tentou jogar uma imundície no funcionário e não acertou, por exemplo, o crime já está consumado. Esse crime não admite tentativa, porque já se valeu, já se praticou aqui o ato de desacato. Tentou dar um soco, alguém segurou o braço, o ato de desprestígio à administração já aconteceu. Certo? Então, ao contrário do que muita gente pensa, esse crime não admite tentativa, ele só admite consumação. Certo? Precisa haver publicidade? Não. Pode ser 2 pessoas apenas e o crime de desacato acontecer, o crime de desacato ocorrer. Certo? Cuidado em relação a isso também. A embriaguez, por muito tempo, afastava o desacato, porque se entendia que tirava do indivíduo, o dolo de cometer o desprestígio à administração. Se ele está embriagado, a única intenção dele seria ofender a pessoa. Caiu por terra já essa teoria. Hoje, há o desacato, mesmo que o sujeito esteja embriagado. Aliás, na maioria das vezes, o desacato se dá por ébrios. Certo? A não ser que a embriaguez seja por caso fortuito ou força maior, porque aí vocês sabem muito bem, certo, que nós temos casos de inimputabilidade nessas circunstâncias, certo? Lembrando também que emoção e paixão não afastam a imputabilidade. A maioria das pessoas são tomadas pela ira quando cometem o desacato, e por isso ele também não é afastado. Certinho? Muito bem. Assim, a gente vence também mais um crime, que é o crime de desacato. Matamos, resolvemos, eliminamos esse delito. Temos mais crimes para ver, vamos dando sequência. Agora é hora de tomar um cafezinho, tomar um chazinho, dar uma relaxada e daqui a uns minutinhos estamos de volta. Aguardo vocês. Valeu. Tchau, tchau.